vamos pegar a primeira gravitação newtoniana. Todo mundo já... Aquela gravitação universal que a gente aprende no ensino médio, tá? Temos ali a gravitação universal. A gente diz que essa teoria é uma teoria de interação instantânea. O que isso significa? O que acontece a 1 milhão de quilômetros num ponto, instantaneamente é percebido a 1 milhão de quilômetros de distância, né? E isso incomodava muito Einstein. Então, quando Einstein desenvolveu a teoria da relatividade geral, ele coloca que, a gente sabe, e também da relatividade restrita, informação jamais vai se propagar a uma velocidade maior que a da luz. Então, o Sol deixou de existir, por exemplo, a gravidade mudou, certo? Sim. A gravidade mudou. Então, essa informação não pode chegar aqui instantaneamente, porque é a informação se propagando. Então, se ela não pode, porque isso quebraria o princípio da causalidade, ou seja, nada pode viajar a uma velocidade maior que a luz, nem mesmo a informação gravitacional também não vai poder viajar a uma velocidade maior que a da luz. Então aí a pergunta vem, quem carrega então essa informação que está se propagando com relação à mudança na gravidade? É uma coisa que nós chamamos de onda gravitacional. A onda gravitacional vai carregar essa informação até a gente. E a partir de 8 minutos, isso hoje a gente já sabe que a onda gravitacional se propaga na mesma velocidade da luz. Em 8 minutos, a Terra sai tangente à trajetória, sai reto, vai embora. Então é isso aí. Por isso que nós estamos vivendo num sistema newtoniano. Sim, completamente. As leis de Newton funcionam aqui. Perfeitamente. Mas a relatividade funciona aqui também? Funciona. O lance é que você pegar a relatividade, você vai a alguns termos ali dela, né? Vão se anular e você vai... e você chega na newtoniana. Você chega na newtoniana. Então você queria usar... A relatividade, galera, ela é além do Newton. Exatamente. Então, é isso que é o lance. Então, quer dizer que eu não vi? Se você pegar a relatividade, as equações e colocar ela aqui no sistema que a gente vive, vai anular ali vários termos que vai chegar exatamente na equação de Newton. Mas sem querer adiantar, aí o mundo quântico também não vale essas leis, nem newtonianas. Aí é outra lei de relatividade. Aí é outra parada. Aí é outra parada. Aquele lance de uma partícula que a outra tá não sei quantos anos-luz e simultaneamente elas, uma interfere na outra, é uma doideira isso. Porque não pode viajar mais do que a velocidade da luz e acontece, né? E acontece. Quem diz que não pode? Esse é o Einstein, né? Vamos corrigir esse erro. Mas não era o Einstein que falava isso? Que nada... Aonde? Ele não fala isso? Ele fala na relatividade restrita. Sim, tem um ponto ali. Quando a gente fala, então, vamos lá. O que não pode viajar a uma velocidade maior do que a da luz? Nada que... partícula massiva, um ente físico que carregue energia, carrega informação, energia, massa, e isso não pode viajar a uma velocidade da luz. A velocidade da luz. Agora existem situações muito específicas onde você tem sistemas que não estão carregando propriamente o que a gente pode considerar como sendo informação, que sim, que se propagam a velocidades maiores do que a da luz. Eu vou citar um exemplo que já buga um pouco a cabeça das pessoas, o próprio universo, a própria expansão do universo. O universo, ele em si já se expande a uma velocidade maior que a da pessoa, mas como assim ele se expande? Não existe informação sendo carregada ali, é simplesmente espaço e tempo sendo criado. Mas se o universo é tudo, como ele se expande se ele é tudo? Como que ele se expande? Se o universo é tudo, como ele se expande? Ele cria mais tudo. Então, mas da onde? Aquele espaço, existia um espaço vazio para ele aumentar? Não existe nada. Não existe nada. É tão difícil. Isso é muito difícil, buga a mente. A nossa cabeça ela é muito limitada, né? A nossa cabeça ela é muito limitada. Tipo, a gente não consegue ter uma noção do que é infinito. Pensa no que é infinito, porque a gente sempre tem que pensar assim, tipo, não, uma hora tem que acabar, não é possível, tem que ter um fim. A gente não, ao mesmo tempo que a gente não consegue pensar que algo tem que ser no infinito, a gente também não consegue pensar em limites. Tipo, se eu imponho um limite, a gente sempre fala, mas e o depois? Como a gente fala em origem do universo. O pessoal fala, não, o universo se originou, o espaço e o tempo se originou num determinado Big Bang. Mas e antes? Não tem antes. Não existe, é uma pergunta que não faz sentido, porque espaço, tempo... Agora, voltando a essa questão do tempo, e aí você falou aí da quântica, o que acontece é que a física quântica, a gente chama que ela é um tipo de teoria que a gente chama de não causal. O que isso significa? Ela caga para as leis da relatividade restrita.
Tá? O que significa ser não causal? Vamos explicar aqui o que significa. Então, como você falou, eu posso ter duas partículas que estão a uma distância absolutamente absurdas, só que elas estão emparelhadas. A gente diz emparelhadas, entrelaçadas. Enfim, elas estão entrelaçadas. Se eu mudo aqui, se eu faço uma observação aqui do estado físico de uma, automaticamente já sei a da outra, como se ambas tivessem trocado. Como que ela esteja 40 mil anos-luz. Isso na física quântica é permitido. Porque ela é uma teoria não causal. Eles estariam a uma distância que a gente chama de não causal, ou seja, não teria como haver troca de informação instantânea. A não ser que a informação travecasse mais rápido que a velocidade da luz. Exatamente. E mas aí quebra a relatividade. Então, por isso que o Einstein era pistolaço. Era pistolaço com a física quântica. Ele era pistolaço com a física quântica. Ele falou, não, isso não pode. Enfim, mas isso aí é... Mas é provado. Isso. Existe. Não só provado, como o cara ganhou o prêmio Nobel. Ganhou o prêmio Nobel em 2023 agora? Ano passado? Ou foi 22? Ganhou o prêmio Nobel em 22. Foi pelo emaranhamento quântico. Isso aí chama-se emaranhamento quântico. O cara fez isso. O prêmio Nobel hoje é a parte teórica e a parte experimental. A teoria estava pronta, fizeram o experimento onde eles demonstraram isso. E aí veio toda a lança lá do Einstein, voltou e tal, não sei o que, mas é isso aí, cara, é a física. Tem muita coisa ainda pra gente descobrir, cara, tem muita coisa. Imagina. Então, ali simplesmente a relatividade restrita, o Einstein não funciona nessa situação. Quando a gente vai pra mecânica quântica, física quântica, é outro universo, né? É outro, né? É o universo do Homem-Formiga, né? É isso aí. Funciona do jeito como o tempo, a definição de tempo também muda. A gente não pode viajar para o passado, mas a gente pode observar o passado. A gente pode observar o passado. Quando a gente tá olhando o céu noturno, a gente tá vendo o mundo do passado. Exato. Se uma estrela tá explodindo agora, a gente só vai ver da distância 100 mil anos, 100 anos-luz, a gente vai ver daqui a 100 anos, certo? Isso aí. Se ela sumir do céu. Exatamente. Então, isso também é uma coisa que buga também, né? Se o pessoal tá olhando aqui, eles podem estar vendo dinossauro ainda aqui na Terra. É aquilo que eu falei. Se você tá num planeta, se tem um planeta a 66 milhões de anos-luz daqui, com um telescópio olhando pra cá, ele tá vendo os... Olha que doideira isso, cara. É doideira. Mas isso aí já não é tão difícil de entender quando você pensa... A luz, ela se propaga com uma velocidade. Então, tudo que se propaga com uma velocidade que é finita... demora um tempo pra chegar. Então, tipo... Começa pelo Sol. É isso que eu falo do Sol. Sol É 8 minutos. 8 minutos luz. Sai um fóton lá, demora 8 minutos pra gente pra chegar aqui. Isso. Exatamente. Então, minutos. se um dia o Sol explodir, sumir do nada, ele colapsar do nada, a gente vai perceber, a gente vai receber essa informação aqui depois de 8 minutos. Depois de 8 minutos a gente... Fodeu. Não só do ponto de vista eletromagnético, né, que é a luz, também como do ponto de vista gravitacional também. Aí, próxima Centauri, tá 4, aí começa minutos-luz não vale mais, aí vale anos. A próxima Centauri é 4,2 anos-luz. Quer dizer que eu tô olhando para ela hoje, se lá tivesse tendo Copa do Mundo, eu tava olhando a Copa do Mundo de 4 anos atrás. Então, é assim que acontece. Ou eles lá estão olhando pra gente aqui, como era 2020. Eles estão vendo a gente aqui no meio da pandemia. Exato. Entendeu? Os caras estão olhando pra cá, nós já passamos, mas os caras estão vendo a gente em 2020 no meio da pandemia. Então, quando você começa a pegar de coisa muito perto e tal, e aí vai aumentando a distância, aí faz sentido, entendeu? Entendi. Então, você olha pra uma galáxia que está a 50 milhões de anos-luz, eu tô vendo ela como ela era 50 milhões de anos atrás, e não mas isso não como ela é hoje. Isso, desculpa se eu falar uma bobagem, mas se eu consigo observar, não existe uma teoria que tudo existe desde sempre, passado, presente e futuro, e só a nossa percepção, que a nossa consciência tá presa a essa flecha do tempo sempre para lá, por uma direção. Não tem em algum conceito, alguma teoria que tudo já existe? Existe. Todas as possibilidades, sei lá. Isso aí é uma teoria filosófica. A filosófica. Que é daquele filme que ganhou o Oscar, Tudo ao Mesmo Tempo, Tudo ao Mesmo Lugar, que é o famoso universo em bloco. Então, o universo em bloco é uma teoria filosófica, não é física. Aliás, existe embate entre físicos e filósofos nessa história, que os filósofos consideram que o universo, ele é um bloco, imagina um bloco mesmo, um blocão, bloco de paralelepípedo, paralelepípedo, entendeu? Você tem as 3 dimensões aqui e o tempo tá aqui dentro, entendeu? Tudo já existe. O passado, o presente, o futuro já existe. O futuro, amanhã, ele já tá feito, cara. Ou os futuros.
Então, aí é legal pra caramba. Porque vamos lá, o seu futuro tá feito. O que você vai fazer amanhã? Você sabe, cara. Sei. Você vai acordar, amanhã você tem programa? Você não montou uma agenda? Sim. Ué, como que você montou a agenda? Você tá vendo o futuro? Tô fazendo uma previsão. Porque no universo, eu vou defender os filósofos aqui. No universo em bloco, ele já sabe. Aí você vai falar assim: mas e se o convidado não vier? E se o convidado não vier? Pronto. Como que eles explicam isso? Existem pequenas perturbações que podem criar futuros diferentes. Entendeu? Mas existe um futuro geral que você sabe que vai acontecer. Então, no universo em bloco, eu viajo no tempo tranquilo. Porque o passado tá ali ainda. Então eu consigo voltar lá. Se eu pegar um caminho, eu volto. E se alterar alguma coisa? E eu consigo ir pro futuro também. E se alterar alguma coisa no passado? Aí entra nessas perturbações aí, nessas linhas de perturbação, entendeu? Isso aí me lembrou um filme também, não sei se você lembra aquele filme de alienígenas, onde o tempo ele passa em ciclos, assim, onde tem uma pesquisadora, que ela é uma letrista, esqueci o nome desse filme. A Chegada. Aquele filme é espetacular. Também ele traz uma percepção de tempo parecida com essa. Também. Aqueles seres, eles conseguem perceber o tempo. Eles têm uma dimensão, eles têm uma noção de tempo, assim, completamente distinta da nossa, e eles passam isso pra mulher e ela começa a ter lembranças do futuro. É uma coisa absoluta. É isso aí. Então é meio universo em bloco também. Meio universo em bloco. Agora, também. Isso aí que o Sérgio tá falando é bem legal, porque na verdade tem uma coisa que o Sérgio já falou aqui, que é o seguinte: uma coisa é a física teórica. E dentro da física teórica, por exemplo, eu pego a relatividade geral. A relatividade geral, ela não é uma coisa que tá somente presa à questão experimental. Você consegue lançar várias hipóteses, que não necessariamente são hipóteses físicas, porque a gente não consegue ter uma noção observacional, mas sim, você consegue encontrar solução. E aí, não sei se você já ouviu falar, Sérgio, do universo de Gödel. Sim. O universo de Gödel é um universo, eu obviamente não vou entrar em detalhes aqui, só que ele estaria em rotação, e existem algumas propriedades desse universo que faz com que o tempo ele seja cíclico. Então, o que acontece? Você está sempre indo para frente, beleza. Existe um sentido que é um sentido que ele é imposto pela entropia, certo? Por esse conceito de aumento de entropia, porém esse sentido é tal qual você sai de um lugar e uma hora você volta para o mesmo lugar. Sim. Então o tempo ele é cíclico. Isso tem muitas implicações, tem artigo sério que fala um pouco das implicações a respeito dessa teoria. Só que eu diria assim, que seria a única teoria, partindo da relatividade geral, que é a teoria de gravitação que a gente é mais consolidada, que a gente tem hoje, né? Que me faz uma previsão, que joga uma previsão real e contundente a respeito de viagens no tempo, tipo viagens ao passado. Né? Então, tipo, isso dentro desse conceito também desse universo. O pessoal do chat aqui é Gödel com trema no O. Aí Gödel. Exatamente. Nesse livro que eu li sobre o tempo, ele dava um exemplo que é muito legal, assim, para entender que nessa teoria que tudo existe e já existiu. É assim, é como se você estivesse num corredor todo de vidro, e você tá com uma lanterna na sua mão. A lanterna é sua consciência. O que eu tô iluminando é meu futuro previsível. Então eu tô vendo, na minha frente tem um sofá, tem tapete, eu vejo mais ou menos aquele meu futuro, eu consigo prever. O que eu iluminei anteriormente é o meu passado. Só que esse túnel de vidro ele vai se bifurcando, dependendo se eu posso para esquerda, para direita, mas todos os túneis já estão construídos. A minha consciência é que tá indo para cá ou para lá. E eu consigo ver outros túneis com outras pessoas, com outras lanternas, que são as consciências delas, que a gente pode se cruzar ou não, entendeu? Ele fala isso, mas a ideia é que todas as bifurcações de túneis estão indo embora. Mas essa teoria é dos múltiplos, do multiverso, né? É uma teoria, isso aí lembra bastante. É uma teoria de multiverso. Dark. A gente tinha comentado aquela vez lá, assistiu Dark, aquela... Não, Dark não, desculpa. Dark Matter. Dark Matter. Que foi Dark Matter eu não assisti ainda. Cara, você tem que assistir. Da Apple TV. Muito bom, porque justamente fala dessa questão das interpretações dos múltiplos universos. Só para dar um contexto pessoal, é assim, é um cientista famoso. Sim. Que abriu mão de seguir a carreira e provavelmente ganhar prêmios no futuro para ficar com a família. Ele dá aula numa escola, numa faculdade. Exatamente. E ele fica sempre pensando o que seria se eu tivesse... Porque o melhor amigo dele é esse cara que continuou, ganhou prêmio, que seria um prêmio máximo da ciência, né? tipo Nobel. E ele fica se pensando, só que ele encontra com um eu dele que
não seguiu, ele abandonou essa garota que ele era apaixonado e se dedicou, mudou de cidade pra ganhar um prêmio, ficou rico e construiu uma máquina que ele consegue viajar nos universos paralelos. Só que ele consegue ir pra esse universo onde ele é feliz com a família e ele fala, quer saber, cara, lá eu não tô gostando daquilo lá, eu quero viver com essa família que eu abri mão. E ferra todo mundo. E aí joga esse cara naquele universo e ele vive... Cara, é muito bom. É o conceito parte daquela caixa ali, parte daquele conceito da caixa do gato de Schrödinger. Exato. Entendi. É bem legal. Mas isso não é científico, não existe uma teoria na ponta do papel que alguém faça contas e possa existir um Como multiverso. Dark Matter? Não, na verdade, vamos lá. Aí é partindo realmente para a questão que envereda mais para física quântica. Existe, como eu falei para você, o experimento mental do gato Schrödinger, onde o Schrödinger, que é um físico, ele era alemão? Acho que é alemão, né? Alemão. Ele propôs esse experimento mental no sentido de criticar que a gente chama de interpretação de Copenhague da física quântica. É para criticar. Muita gente acha que não, que faz parte da teoria. Não, ele colocou aquilo para criticar a interpretação ortodoxa da física, uma chacota, porque um gato não pode estar vivo e morto. Exato. Esse que é o ponto. Mas aí o Bohr, né, o Niels Bohr dizia, não, ele está vivo e morto sim. Mas ele dizia, não, enfim, havia um embate. Havia um embate bizarro. Aí o que acontece? Como falei, a física quântica tem uma coisa que é do formalismo, que é muito bem fundamentada, e a gente vem desenvolvendo muita tecnologia com isso. Outra coisa são suas interpretações. Então, ainda no campo filosófico, como falou o Serjão, existe muita discussão dentro do campo filosófico, mas o pessoal que tá ali trabalhando no formalismo, no desenvolvimento de tecnologia, tá nem aí para isso. Essa que é a verdade. Não estão nem aí para essas discussões. Mas aí você tem a interpretação dos muitos mundos, dos muitos universos, que aí entra no contexto do que é trabalhado ali dentro Dark Matter, a Marvel trabalha muito isso, que né? é uma bela desculpa, né, cara? Não é uma bela desculpa. Isso aconteceu no universo. Aconteceu no universo paralelo. Pronto. O multiverso resolve tudo, cara. Resolve tudo. Da onde que veio isso aqui? Ué, esse Homem-Aranha não é daqui, é o do outro universo. Esse lance do multiverso, que é aquela velha pergunta, o pessoal fala assim, você acredita em multiverso? Cara, não é acreditar ou não. A parte funda, teoricamente falando, sim, tá ali, cara. Entendeu? É possível, porque lá no início do universo pode ter tido flutuações quânticas, é o lance da bola. Sabe fazer bola de sabão? Sim. Vou te explicar o multiverso. Às vezes você tá soprando a bola de sabão. Certo. Não cria uma bolinha aqui do lado? Pronto, isso é o multiverso. Entendi. Entendeu? Tanto que o pessoal até chama de universo bolha, né? Que aí é aonde um universo encosta no outro. Aí, se você pega o mapa da radiação de fundo, tem um pontinho ali frio que diz quem que é o cara? Não é o Penrose, não. Acho que é o Penrose, né? É o Penrose. Que fala que ali é onde o universo tá encostando no outro. Então você consegue identificar essas coisas. O Fringe era assim. Tinha um universo... Um universo bolha. Um universo bolha e eles estavam se colidindo e um ia comer o outro. Essas coisas aí, teoricamente, elas estão lá, cara. Estão lá. Agora temos que observar. É possível observar? Não sabemos, a gente por enquanto não observou nada, não existe, evidências que apontam para isso. Só que do ponto de vista teórico é possível. Mas e quando a gente pensa teoria das cordas ou o mundo de mais dimensões e que a gente tá fazendo todas as leis baseado nas dimensões que a gente percebe, nossos sentidos percebem, mas que se tivesse um ser que percebesse mais dimensões, talvez ele conseguia voltar para o passado. Não sei se consigo explicar. Aí voltamos a Interestelar, que é uma coisa maravilhosa. O que acontece com Cooper quando ele acessa o buraco negro? Então existe uma civilização que é pentadimensional. Que é aquele exemplo do Platolândia lá, que é existe um ser que é bidimensional, que ele tá numa folha de papel, ele só entende a altura e largura, e ele vê uma esfera tridimensional atravessar essa folha de papel. Ele não vê uma esfera, ele vê um círculo aumentando, diminuindo e sumindo. Exatamente. Mas ele não consegue entender que é uma esfera. Entendeu? Exatamente. É como um objeto aparecer aqui, aparecer lá. É igual o lance quadridimensional que você falou no começo. A gente aqui é tridimensional. Se tiver um negócio uma outra dimensão, nós não vamos perceber. Porque nós somos tridimensionais. Ou vai aparecer alguma coisa fantasmagórica. Uma mancha. O Carl Sagan, ele faz uma exemplificação muito legal lá nos programas dele lá. Sobre isso? Sobre isso. Então, justamente, você tem aqui
Imagina seres bidimensionais aqui sobre essa mesa. Tá. E aí eu sou um ser tridimensional, vou lá, arranco esse ser. Tiro desse papel, dessa mesa. Para um outro ser bidimensional aqui, ele simplesmente desapareceu. Ele simplesmente desapareceu. Só que ele teve acesso... Ele não tá conseguindo ver. Ele teve acesso a todo esse universo bidimensional que ele não tinha. Cara. Que é exatamente o que acontece com o Cooper dentro do buraco negro. No buraco negro. Pra ele, tempo, espaço e não sei o que. Ele tem acesso a tudo. Ele tem acesso a tudo. Ele foi retirado do tridimensional, acessou esse bulk pentadimensional e teve acesso a tudo. Como chama o teu nome, né? O Tesseract? O Tesseract, exatamente. O que é isso? O Tesseract, na verdade, ele é a concepção de um cubo quadridimensional. A gente chama de Tesserato em português, se não me engano, mas... Coloca uma imagem de como seria isso. É meio estranho pro pessoal ver, mas... Mas enfim, ele é retirado, então ele tem acesso a todo o intervalo de tempo, todo e qualquer intervalo de tempo dentro do quarto da filha dele. Só que aí tem uma coisa que eles tomaram muito cuidado, que é, primeiro, princípio de autoconsistência, eu já vou dizer o que é. E segundo, eles tomaram outro cuidado. Não há troca de informações do ponto de vista da luz. Ele não consegue, trocar informação, ele não consegue falar com a filha, ele não consegue fazer com que a filha veja ele. Ele troca informação do ponto de vista gravitacional, que é tanto que ele tenta, né? Ele fica lá gritando, não vai. Mas ele mexe com a poeira lá. Mas ele mexe com a poeira gravitacionalmente. Gravitação ele consegue. Porque a gravidade é a única força que, a princípio, de acordo com a teoria de cordas, as teorias de Branas, é a única força que extrapola o quadridimensional contando o tempo, né? Sei. O espaço quadridimensional. Ela extrapola. É aquele imagem que você colocou? Não, isso esse é o Tesseract do filme. Esse é do filme. Isso é como se você estivesse vendo uma sombra, tá? Isso é como se você estivesse vendo uma sombra. Como assim? É como, pega um... Tem um cubo aí? Cubo? Tem. O que você vê aqui? Então tem aqui a câmera, tem esse cubo pra gente aqui que é tridimensional, a gente vê um cubo. E a sombra é bidimensional. A sombra dela é bidimensional. Então como é que os seres bidimensionais aqui, eles vão perceber aqui essa sombra aqui bidimensional, então é uma projeção. Certo. É uma projeção bidimensional desse cubo. Aquilo ali é uma projeção tridimensional de um cubo quadridimensional. Que a gente não consegue representar. Ai! Meu cérebro! Meu cérebro também dói. Só que, como eu já estudo isso há um tempo, então eu já acostumei com a dor. Tem que aceitar só. Aceita que dói menos. Meu orientador de doutorado, ele dizia o seguinte: eu estudava pra caramba, né? Um dia ali estudando, e eu, professor, eu não consigo entender isso aqui. Ele falou, cara, seguinte, você não precisa entender, não. Continua lendo. Lê. Quando você chegar na 7ª vez que você tá lendo a mesma coisa, você vai ter a impressão que entendeu e vai embora. E passa. Entendeu? Isso aí. Então continua que é assim mesmo. É muito louco. Agora tem uma coisa que a gente não falou aqui ainda, que é bem importante quando a gente fala de viagem no tempo, né, Sérgio? Buraco de minhoca, pô. Sim. Que é muito utilizado nos filmes tipo minhoca. Star Trek, esses aí. Os caras vão no Deep Space Nine, no buraco de minhoca, perto do buraco de minhoca tinha uma estação espacial onde tinham todas as raças lá, por exemplo. Sim. O buraco de minhoca é uma coisa bem interessante, previsto pela teoria da relatividade geral. Não como o buraco negro, ele ainda não foi observado ainda. Nunca foi observado e muito provavelmente é bem provável que ele exista, porque ele exige uma matéria que nem a gente discutiu lá, né, Sérgio? Matéria exótica, né, pessoal? Matéria exótica com massa negativa. Massa negativa, cara. Antimatéria? Não. O que é? Antimatéria não tem massa. É carga. É a E carga que é o contrário. E a massa negativa, o que seria? Massa negativa é você pesar menos 80 quilos. Bizarro, né? Só que isso aparece se você resolver as equações. Isso aparece se você resolver as equações. Isso aqui é na verdade, uma coisa similar. Uma coisa... Ele despesa 80 quilos. Então, não, pior é que... Porque na equação isso pode. Mas na prática a gente sabe que não. Agora eu vou convidar as pessoas, eu não vou ficar explicando aqui, mas vou convidar as pessoas a dar uma pesquisada numa coisa chamada efeito Casimir. Efeito Casimir, você observa uma coisa que a gente chama que teria densidade de energia negativa, que seria um similar à massa negativa. Sei. Só que enfim... Para níveis macroscópicos isso não existe. César, ele colocou isso aí seria a representação, né? Isso é legal. O que é isso? Vamos lá. Nosso universo. Então, vamos imaginar
quer explicar aí, Sérgio? É a maneira mais fácil de você ver. A explicação da maçã é a mais legal de todas, né, A cara? explicação da maçã. Você tem a superfície aqui, ó. Vamos pegar aqui a latinha aqui, ó. Pra mostrar aqui, ó. Ok. Tem isso aqui. Tem uma maneira que é você viajar desse ponto pra esse, Dando a volta. que é dando a volta. Mas tem uma maneira de você viajar desse ponto pra esse, que é atravessando aqui por dentro. Que é a minhoca dentro. Que é como se fosse o verme da maçã. Que é nada mais, nada menos que aquilo ali. Então, pra acontecer isso, você tem que ter, de um lado, um buraco negro, que é onde você vai entrar, e do outro lado teria que ser um buraco branco, da onde você vai sair. Só que buraco eles estão conectados? E eles estão conectados Estão conectados por uma coisa... Ponte de Einstein-Rosen. Que foi o Einstein e o Rosen. Que extrapola o quadridimensional também, que é uma coisa pentadimensional. Mas isso aí que o Sérgio falou é bem legal, porque você imagina um ser bidimensional aqui. Tem que imaginar um ser bidimensional. Então, tipo, você tem um ser bidimensional na maçã, certo? Que ele não conhece essa dimensão. Ele não conhece nada fora tridimensional. Ele é obrigado a ir por fora. Aí o que acontece? Quando você abre, então, veja, você abre um buraco dimensional. Então, de fato, o buraco de minhoca é um buraco dimensional. Tridimensional pra ele. E aí ele acessa aqui e vai do outro lado, o que encurta caminhos. Só que isso, de alguma forma, possibilita viagens no tempo. Por quê? Porque aí é o lance do Einstein fala que são coisas que estão ligadas, né, cara? Então ele chama essa entidade, essa coisa de espaço-tempo. Então não é o espaço uma coisa e o tempo é uma coisa... É uma coisa só? É uma coisa só, espaço-tempo. Por isso que quando chega perto do buraco negro, o espaço-tempo é que é deformado. Quando você tem o Sol aqui, no espaço-tempo é que é deformado. Então não é nem o espaço nem o tempo separados, mas são os dois ao mesmo tempo. Exato. Isso possibilita viagens no tempo, porque... Eu vou pro... Uma coisa que tá 40 mil anos atrás. A boca do meu... Ali, porque ali que ele colocou de um universo pro outro, mas pode ser dentro do mesmo universo. Eu posso pôr a boca da saída aqui... e outra em Alpha Centauri. Só que aí, o que acontece? Na hora que eu for retornar, aí esse que é o ponto. Por isso que não é uma quebra da segunda lei da termodinâmica, que eu posso viajar no tempo. Eu posso ir para um outro lado do universo, em outro tempo, porém na hora de voltar, eu vou voltar exatamente pro mesmo tempo que eu estava antes. Eu já não volto para trás no meu tempo, e na minha localidade. Mas... Eu entro no buraco de minhoca às 4h57 da tarde. Eu fico lá 2 anos. Aí eu volto passado 2 anos no meu universo. Então, aonde você contou esses 2 anos? Na Alpha Centauri, por exemplo. Por exemplo. Entendi. Você tem contado. Você tá contando 2 anos aqui ou 2 anos lá? Então, 2 anos aqui vai passar 2 anos. Isso aconteceu com o Cooper também. Com o Cooper, quando ele volta a filha fica dele lá flutuando, tá velha. a filha, ou seja, passou todo aquele tempo ali naquela localidade. Pra ele não. Mas você fala que quando eu volto do buraco de minhoca, esse tempo aqui não passou. Não, o tempo aqui, veja, o tempo tá passando nos dois lados. O que eu tô dizendo é o seguinte: você não vai, na hora que você volta pro outro lado do buraco de minhoca, você não vai voltar em tempo anterior ao que você saiu. É só isso. O tempo vai continuar passando. Você vai voltar em tempo posterior. Basicamente. Eu voltei 40 mil anos no passado. Se eu volto, eu não tô 40 mil anos no passado eu volto no tempo que tava correndo aqui. Então, por isso que não quebra a segunda lei da termodinâmica. Por isso que não quebra a segunda lei da termodinâmica. E por que a gente não observou ainda um buraco de minhoca? Porque não temos equipamentos? Uma das coisas é essa, cara. Aí tem os buracos negros, buraco de minhoca, como que é? Atravessável. Que é o Traversable Wormhole. Começa, como o Sérgio falou, você tem primeiro a famosa ponte de Einstein-Rosen, que foi uma proposta desses dois físicos, Einstein e Rosen, lá na década de 30. Isso. Onde então você teria um buraco negro de um lado, um buraco branco do outro lado, que requer matéria exótica, e você tem uma ponte que liga esses dois entes astrofísicos aí. Buraco branco nunca foi detectado. E é um tipo de buraco de minhoca não atravessável, enfim, por questões físicas ali que não vale a pena ficar explicando aqui. O mais legal, quando os caras propuseram isso, nenhum buraco negro tinha sido detectado. Então, nada ali era detectado, então tá tudo bem. Tipo, a teoria é possível tudo. Agora, esse que é o lance. O que é legal do buraco de minhoca atravessável? O legal do buraco de minhoca atravessável, tudo começa... A ideia... Você já ouviu falar do livro O Filme, que é um dos filmes, na minha opinião... Contato. Que pra mim é o melhor filme de ficção científica. Do Carl Sagan ou do Carl Sagan? Do Carl Sagan. Então, quando ele estava escrevendo o livro, ele tinha o contato ali com o Kip Thorne, né?
E a ideia inicial era que, eu não lembro o nome da personagem, mas é que ela saltasse, ela fosse solta num buraco negro. Só que um buraco negro, tipo, espaguete... Judy Foster no filme. Que é um buraco negro, tipo, mataria a pessoa. A pessoa não... Isso incomodava um pouco o Carl Sagan. Então, tipo, o Kip Thorne, eles tiveram conversas, isso tudo tá no livro Ciência do Interestelar. Eles tiveram uma conversa e tudo mais, aí o Kip Thorne até aconselhou, não faz ela saltar num buraco negro, né? Vamos ver aqui o que... E aí, a colaboração de outros ali, os caras conseguiram pensar e elaborar uma solução às equações de Einstein de um buraco de minhoca atravessável. Isso aí. Pensando no livro Contato. Pensando em ficção. Isso que é legal. O buraco negro atravessável, ele surgiu buraco de minhoca, né? Veio por causa do livro. Não sabia. E aí, hoje existe muito trabalho muito sério. Trabalho científico sério, apesar eu não sou especialista nisso, tem muita gente que no Brasil, um montão de gente fazendo conta ali e supondo a existência de matéria exótica para um buraco de minhoca atravessável. É possível nos aceleradores simular essas coisas, buraco de minhoca ou buraco negro ou não? Buraco negro, sim. Dizem, né, que no CERN você simula, aparecem, né, mini buracos negros que duram um infinitesimal, né, de segundo. Sim, agora buraco de minhoca eu nunca ouvi falar disso. Tem gente que, na verdade, tenta buscar uma solução para o caso do EPR, né? Que EPR, essa coisa do entrelaçamento quântico, tem gente que tenta buscar uma solução a essa questão do entrelaçamento quântico de uma partícula, duas partículas a uma distância incrível, trocando informação instantânea por vias de de minis buracos de minhoca. Tem gente que busca a solução tomando como base buracos de minhoca. Minis buracos de minhoca. Enfim, não saberemos tão cedo.